Bom dia, gente. Que bom estarmos juntos. O Ivan, que é o meu assessor direto sobre temas relativos a microfone, já vai ficar com um na mão para o caso de eu precisar. Nós estamos iniciando hoje, como já foi dito, uma temática diferente na nossa escola bíblica dominical. E o tema da aula de hoje, geralzão, que eu escolhi, foi esse que está na tela. Tome conta, preste conta. Esse assunto está dentro do tema geral do nosso bimestre, que tem a ver com mordomia. Mordomia. E a palavra mordomia, se ela for mal entendida hoje, ela vai ser definida como aquelas vantagens e até vantagens indevidas, né? Que algumas pessoas recebem. Deu aquela coisa assim, muita mordomia, né? Muita folga, né? Muita coisa para uma pessoa só. Mas é claro que você sabe que nós não estamos querendo falar sobre esse tema hoje, sobre esse assunto. Nós estamos falando sobre uma doutrina bíblica que é essencial, e nós vamos ver no nosso desenvolvimento aqui, essencial para a gente viver a vontade de Deus, a presença de Deus. Então nós vamos começar esse assunto, o que é mordomia, e eu vou tentar definir, explicar mordomia dentro daquilo que vamos falando, e eu vou começar lendo a palavra de Deus com vocês, tá bom? E agora que vocês têm uma tela nova, um projetor novo, então vocês não podem reclamar de que o texto não dá para ler, porque agora dá, né? Vamos juntos? Vamos juntos? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Primeiro texto. Segundo texto. Vamos? Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a teu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Amém. Esses dois textos são os meus pontos de partida. E eu queria tentar já caminhar no sentido de uma definição em três frases, o que eu estou querendo dizer para vocês sobre mordomia. Mordomia indica o seguinte, que a tarefa principal dada a nós é tomar conta de, administrar o mundo, administrar a criação de Deus. Vamos voltar para o nosso texto primeiro. Vamos ver lá. Façamos o homem,
você já vê ali uma primeira palavra no plural, dando a dica aqui de Deus agindo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que lá em João, capítulo 1, começa assim, no princípio, no começo, né, lá nas origens, era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação. Aí, o texto vai indo, não é? E a primeira palavra que aparece aí, que tem a ver com essa questão nossa, é a palavra domine. Está vendo lá, ó? Domine ele sobre os peixes, tal, né? Depois, um pouco mais abaixo, aparece assim, ó: encham e subjuguem a terra. E de novo a palavra dominem sobre os peixes. Então, duas palavras principais: a palavra domínio e o verbo subjugar. E quando nós olhamos para essas duas palavras aqui, nós temos que olhar para elas assim, de forma negativa ou positiva. De forma negativa é aquele domínio predatório, né? Tipo assim, arranquem tudo, né? Mandem, pisem sobre a cabeça. A palavra subjugar dá essa ideia, né? Pisa sobre a cabeça, arranque tudo que você puder, explore o máximo que você conseguir. Mas no sentido negativo. Mas no sentido positivo, é assim, domine no sentido de cuidar, né? E subjuguem no sentido de extrair o melhor para vocês. E aí é muito bonito. Por quê? Veja só, quantas coisas nós já temos de descobertas científicas a partir da natureza que Deus nos deu, que são bênção para a nossa própria vida e para a humanidade. Não é isso? Tem algum farmacêutico aqui? Tem algum farmacêutico? Né, que sabe que a maioria dos nossos remédios vem da onde? A maioria dos princípios ativos que ajudam a gente a acabar com a dor de dente, né? Com outra dor, com a indisposição, que ajuda a gente a ter uma qualidade de vida melhor, vem da onde? Vem da natureza. É nesse sentido que a palavra domine, subjugue é positiva para a gente. Que é assim, ó, tá vendo tudo isso que eu estou dando para vocês? Então agora vocês façam o seguinte: vocês vão atrás e usem tudo isso para o bem de vocês, né? Mas esse uso é um uso com cuidado, né? Hoje em dia nós temos muitas entidades e muitas ONGs falando e brigando para que haja sustentabilidade. Não é isso? E a gente esquece que quem devia estar gritando sobre sustentabilidade, sobre proteção da natureza, não é? Éramos nós. Quem devia ter fundado o Greenpeace, éramos nós. Quem devia estar protegendo todas as nascentes dos rios, éramos nós. Por quê? Porque Deus criou e Deus disse assim: olha, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão cuidar disso. Vocês vão tirar daquilo que eu dei para vocês, tudo aquilo que é suficiente para vocês viverem bem durante todo o tempo de vida que eu permiti nesse planeta. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que, em primeiro lugar, assumir o fato de que Deus nos chama para a mordomia. E a palavra mordomia está ligada diretamente à administração.
ao cuidado. Por isso que eu quis trazer essa expressão inicial. É assim: tome conta. Porque desde o começo, desde que quando Deus criou, Ele já transferiu, Ele já delegou a cada um de nós o tomar conta, o cuidar. E isso, aqui, quando eu vou aqui para o texto de Gênesis, isso parece que é algo que tem a ver apenas com a natureza, mas não é nada disso. Porque isso também tem a ver, eu aí vou dar um pulinho lá para frente, aqui, aqui dá a impressão de que é só com a natureza. A tarefa principal dada a nós é tomar conta e administrar o mundo, a criação de Deus. Isso foi fato. Deus não disse isso para o ser humano: olha, vocês dominem, vocês subjuguem, que tem a ver com vocês cuidem e vocês tirem disso tudo para a sobrevivência de vocês. É nesse sentido. Aí o homem, vamos deixar claro, de alguma maneira, o homem tem feito isso, não tem? Tem feito cada descoberta bonita, não é? Cada coisa maravilhosa, né? O homem tem feito isso. Mas isso vai um pouco além, né? Mordomia também tem a ver com isso aqui. É através de uma administração hábil e fiel das coisas a nós entregues, que servimos bem a Deus e uns aos outros. E para completar esse quadro de definição aqui, é assim, é na relação com as coisas materiais e com os bens que temos o privilégio e a responsabilidade de demonstrar nossa relação com o dono de todas as coisas. Eu estou trabalhando isso por quê? Porque tem a ver com Deus. Não tem a ver com Deus? Tem a ver com aquilo que é de Deus e tem a ver com a gente. Eu tentei explicar isso num quadro assim, propriedade, o proprietário de todas as coisas. Quem é o proprietário de todas as coisas? É Deus. E nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso daqui a pouco. E a propriedade? Todas as coisas. E o administrador? Eu e você. Então isso é mordomia. Quando alguém falar assim para você, você é mordomo, a palavra é, você é o gerente, você é o administrador. E isso é muito bonito. Eu espero conseguir sabedoria para tentar avançar nisso daqui a pouco. Só estou sem relógio. Deixa seu celular ligado no relógio aí só para eu ver, Edilson. Olha lá, o proprietário. O proprietário é o dono da propriedade e ele se relaciona com a propriedade. Isso quer dizer o quê? Que Deus não criou o mundo e saiu de férias, né? Que Deus não criou o mundo e deixou para a gente se virar. Ele ainda é o sustentador de todas as coisas. E Ele ainda se relaciona com todas as coisas. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Por outro lado, o proprietário, ele se relaciona também com o administrador. Ele se relaciona comigo, se relaciona com você. Os administradores, nós nos relacionamos com o proprietário. É aquela ideia assim, se nós temos que prestar conta daquilo que nós somos, se nós temos que prestar conta da maneira como nós nos relacionamos com a criação, se nós temos que prestar conta da maneira como nós nos relacionamos com as coisas que o Criador deu para a gente, é diante de Deus que nós temos que prestar contas. Vejam só, durante esses próximos 2 meses, nós vamos trabalhar alguns temas dentro desse assunto. Por exemplo,
Domingo que vem não, porque nós teremos aqui um café da manhã com os pais. Mas nós vamos trabalhar no outro domingo a respeito do tempo, sobre mordomia do tempo. E eu quero dizer o quê? Que Deus nos deu o tempo. E prestar conta da maneira como a gente usa o tempo, nós vamos fazer para Deus. Nós vamos falar a respeito da administração do pensamento. Bonito isso, né? Mas será que Deus está preocupado com aquilo que a gente põe dentro da nossa cachola aqui? Dentro da nossa cabeça? Pois é. Não tem aquele texto lá que depois o pregador, o professor desse dia vai falar para a gente? Não tem aquele texto lá que diz assim: quanto ao mais, irmãos, lembram? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e assim por diante, diz assim: se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que bonito, né? Mas essa questão da mordomia não tem a ver também, por exemplo, com as nossas finanças? Claro, tem a ver com as nossas finanças, porque nós partimos do ponto de que foi Deus quem nos deu todas essas coisas. Não tem a ver com os nossos relacionamentos interpessoais? Tem a ver. Com a nossa família? Tem a ver. Com os bens que a gente chama de nosso, mas que não é nosso coisa nenhuma, né? Quando eu faço lá a declaração de imposto de renda, então eu tenho que colocar lá a relação de bens, não é isso? E aí essa relação de bens vai lá para a Receita Federal, e a Receita Federal fica monitorando a sua vida, né? Pois é. Mas aquilo que está no seu nome não é teu se você é de Deus, se você entende essa relação do proprietário com a propriedade, sendo você administrador da propriedade. Por isso que lá em Provérbios nós temos aquela expressão bonita que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor. Por quê? Porque você já parte da consciência de que aquilo que você chama teu não é teu. Está com você, você tem a administração do processo. Pode ser até que esteja no teu nome, mas não te pertence. Então, essa consciência ela é muito importante para a gente. Que é assim, a gente Deus, o proprietário, se relaciona com a sua propriedade e se relaciona com a gente que somos administradores. E nós, por outra via, nos relacionamos com Deus, que é o proprietário, e nos relacionamos com as coisas que é de Deus e que Ele colocou sob nossa administração. Então eu queria que a gente, só para afirmar essa questão, que a gente lesse de novo cada uma dessas frases. Vamos lá? A primeira lá. A tarefa principal dada a nós é tomar conta de e administrar o mundo, a criação de Deus, minha e sua. Alguém vai, por favor, abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, e nós vamos ler alguma coisa sobre essa questão da criação. Romanos capítulo 8, é um texto muito conhecido, mas que pede a gente um pouco mais de atenção. Vamos lá, Romanos capítulo 8, eu vou buscar o meu óculos, que está pertinho aqui, e nós vamos ler aqueles versículos que falam a respeito a partir do versículo 18. Vamos lá, quem vai ler para mim? Levanta a mão aí. Você mesmo vai ler? Não, você está com o microfone, você não pode. Leva para o Vitor ler lá, você é ajudador. Olha lá o Vitor. Ô Vitor, você começa a ler Romanos 8 a partir do verso 18, e a hora que eu pedir para você parar, você para. Ok. Fala. Porque para mim
tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ponto. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Continua. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tá bom. Não, mais um. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Obrigado. Olha só, o apóstolo Paulo falando assim, olha, a criação aguarda o quê? A revelação de quem? Dos administradores. Quem são os administradores? Somos nós. Gestão. Sabe que isso tudo tem a ver com a cultura na qual nós somos criados, né? Então, por exemplo, apesar de toda a mídia, de todo o processo de conscientização, ainda tem muitas pessoas que numa época que nem julho, agosto e setembro, juntam lá o seu lixo e põem fogo nele, não é isso? E aí fica criando fumaça para a cidade toda. Ainda é muito forte nos sítios que o pessoal junte lá as folhas das árvores e ponha fogo. Aquilo que pode causar, por exemplo, um grande incêndio. Tem acompanhado esses grandes incêndios que têm acontecido no mundo? Né? O mais forte deles em Portugal e depois na Espanha também, né? É assim, o ser humano atacando a criação ao invés de cuidar da criação. Claro que muito disso, o microfone lá, claro que muito disso tem a ver com próprias situações da própria natureza. Um raio que cai, alguma coisa assim, né? Mas essa questão é muito importante para a gente. Vamos ver o que o Ernesto quer contribuir com a gente nesse ponto. É uma curiosidade. O cerrado brasileiro, ele necessita do incêndio para que algumas sementes germinem. Então, às vezes, a gente vê aqueles incêndios no cerrado e as pessoas ficam muito preocupadas, mas aquilo faz parte do ciclo dele. Né? Então, não sei se já viu algumas sementes que são mais grossas. Sim. Inclusive, Sorocaba é uma área de cerrado, tá? Se ela não tiver o incêndio, ela não consegue começar a germinar. E aí o cerrado morre. E isso tem a ver com o domínio da criação ou não? Antes de nós habitarmos aqui, como é que acontecia esse incêndio? Era da própria natureza, o próprio Senhor que fazia, ou não, ou o cerrado acabava, porque não tinha o raio que provocava o incêndio, não é isso? De qualquer forma, é muito importante que algumas descobertas, como essa, que são científicas, seja melhor para a criação, sem nenhum problema. Ações do próprio homem a favor da criação, né? Então o fato é o quê? É que a gente vai descobrindo essas coisas, né? Mas a gente tem que dominar isso e ser sempre a favor da criação. Agora, por outro lado, vamos ler o ponto do meio lá, vamos lá? É através de uma administração hábil e fiel das coisas a nós entregues que servimos bem a Deus e aos outros. Isso é importante para a gente. O que você tem que você chama seu? Vamos lá. O que você tem que você chama seu? Vamos pensar em bens materiais. Fala alto para mim aí. Um carro, casa, celular. Claro que tem celular. Filhos. É isso aí. Agora, tudo isso que nós falamos, não precisa de uma boa gestão?
E essa boa gestão não tem a ver com glorificar a Deus? E também não pode ser útil às pessoas? Não pode ser útil às pessoas? Naquele sentido de honrar a Deus com os nossos bens? Né? Vocês, quando começam a ler lá as cartas, por exemplo, do Novo Testamento, início da igreja de Jesus, nós vamos descobrir uma coisa. Lembram? Havia o templo em Jerusalém, certo? Que em 70 depois de Cristo foi derrubado e nunca mais se ergueu. Mas por que o templo de vez em quando era derrubado? Por volta do ano 580 a.C., começou a surgir as sinagogas. As sinagogas eram lugares menores que o templo de Jerusalém, onde o judeu estudava as escrituras. Por isso, quando o apóstolo Paulo fazia suas viagens missionárias, principalmente, o primeiro lugar onde ele ia era onde? Na sinagoga. Mas, em geral, ele ia na sinagoga e ele começava a pregar o evangelho, a falar de Jesus, a falar do Messias, num ambiente tradicionalmente judaico. O que acontecia com o apóstolo Paulo? Era expulso. Rapidamente, era expulso da sinagoga. E aí, a igreja de Jesus, ela floresceu onde, em termos de lugar? Onde? Nas casas dos crentes. Ainda hoje, muitas igrejas que nascem a partir da casa de alguém. Tem alguém aqui que teve alguma igreja que começou na sua casa? Tem. Aqui, irmão Manuel, está aqui, ó. Hã? Fala para nós aqui, irmão Manuel. Conta para mim essa história aqui, a igreja que começou na sua casa. Na casa dos meus pais, todo domingo, tinha a escola dominical e um culto de roça, como se diz. Pessoas simples, pregando, mas dali nasceu, hoje é uma igreja na cidadezinha da gente. Como é o nome da cidade lá? São João do Ivaí. Tem uma igreja lá que nasceu a partir da casa dos pais do irmão Manuel. Por que eu estou dizendo isso? Porque a consciência que nós temos de que aquilo que nós chamamos nosso não nos pertence, pertence ao Senhor e que deve ser usado para a honra do Senhor, é muito importante. A igreja de Jesus se espalhou pelo mundo a partir das casas. E para que uma igreja se reúna, comece ou se encontre, ou seja edificada a partir de uma casa, é preciso do quê? Que aquele que tem a chave da casa diga assim, ó, pode vir. E o que acontece quando alguém diz pode vir? Ele está assumindo o quê? Está assumindo que em determinados momentos ele não vai poder sair, não vai poder viajar, porque a casa dele ali é um ponto de encontro. Mesmo processo que acontece muito hoje com os pequenos grupos, onde o evangelho vai se espalhando pela cidade a partir da casa de cada um de nós. Então, olha só, através de uma administração hábil e fiel das coisas a nós entregues, que servimos bem a Deus e aos outros. A última frase lá, vamos juntos. É na relação com as coisas materiais e com os bens que temos o privilégio e a responsabilidade de demonstrar nossa relação com o dono de todas as coisas. Isso é meio filosófico e é profundo. A maneira como nós lidamos com aquilo que nós chamamos nosso tem a ver e reflete a maneira como nós lidamos com o Criador. Ponto.
quando o professor for falar aqui sobre a mordomia das finanças, nós vamos ver isso, né? E ainda vamos trabalhar um pouco isso hoje, que é o quê? É o estilo de vida que nós adotamos reflete o relacionamento que nós temos com Deus, ou não. O jeito que nós lidamos com as coisas que estão ao nosso redor, ou que são confiadas a nós, reflete a nossa confiança ou não em Deus. Por isso que fala aqui, que demonstra nossa relação com o dono de todas as coisas. Bom, vou progredir aqui, porque eu fico falando e de repente o tempo passa e eu acabo não avançando no meu tema. Tomar conta, né? Veja só que a aula, quem chegou antes do primeiro slide, saiba que a aula tem como tema: tome conta e preste conta, tá bom? E aqui a pergunta é simples: tomar conta por quê? Por quê? Eu já falei um pouco sobre isso, porque Deus é dono de tudo e de todos. Então, assim, quando você ouve falar sobre mordomia cristã, sobre mordomia no nosso meio, o ponto inicial é isso: Deus é o dono de tudo, Deus é o dono de todos, né? Por quê? Porque Ele criou, né? Vamos ler aqueles dois versículos? Vamos lá. No princípio criou Deus todas as coisas. Então Ele é dono por direito de criação. O Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fechou. Né? Depois, pelo direito da identidade. Eu acho muito bonito isso. Vamos ler esse texto aí, vamos lá. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que bonito que é isso. Quando Deus fez você, diz o texto lá que Ele fez o que? Ele soprou o fôlego da vida. Essa é a forma que o texto usa para dizer como é que aconteceu isso. Quem é a vida? A essência da vida, a própria vida. Deus. E quando Ele sopra o fôlego da vida, Ele está compartilhando de si próprio com o ser criado. Então veja só, nós vivemos porque Deus nos deu vida. Nós vivemos porque Deus compartilhou de si para nós. Ele é a vida, Ele é o centro da vida. E Ele resolveu criar um ser que Ele chamou de homem e deu de si para esse homem. Deu de si para a gente. Quando nós estudamos a Bíblia, e vamos tentar assim, né, olhar para a Bíblia e descobrir quem Deus é. Aí nós vamos tratar de um assunto que é chamado de atributos de Deus. E nós descobrimos que tem alguns atributos de Deus que são exclusivos de Deus. E que tem alguns atributos de Deus que Ele compartilha com a gente. Eu falei pouco tempo sobre esse assunto aqui, e eu queria fazer uma pergunta. Qual é um atributo de Deus que Ele compartilhou com a gente? Ajuda eu aí. O que a Bíblia revela que Deus tem e que nós também temos, e que só temos porque Ele, quando compartilha a vida com a gente, Ele compartilha isso conosco também. O que é? Oi? Não, eu estou pensando mais na estrutura do ser humano.
Claro que o Espírito Santo Deus deu para a gente caminhar certo pela vida. Mas estou pensando mais assim em atributos pessoais, né? O que é que Deus é que nós também somos ou podemos ser? Amor. Deus ama, nós também podemos amar. O que mais? Consciência. Mas assim, consciência, eu estou pensando mais em atributos pessoais, de relacionamento, essas coisas. Mas está certo. Ele deu a vida, deu a consciência, né? Cuidado com o próximo está dentro de amor. Então vamos pensar assim, uma outra coisa, bondade, né? Bondade. Deus é bom e Ele compartilhou com a gente, né, essa rolinha que acabou de entrar aqui agora, por exemplo. Olha lá, né? Olha lá. Por favor, alguém ajude esse pássaro a sair daqui sem que ele se machuque. Vai ser assim agora, até ele cansar, né? Uia, nunca vi entrar um pássaro aqui. Olha lá, ele vai até o vidro e se machuca, porque... Ajudem ele lá. Abram a janela, tirem de lá, isso. Pode deixar, alguém já está resolvendo o problema, tá bom? Já tem gente resolvendo o problema, pode ficar tranquilo. Vamos continuar aqui, que alguém já trabalhou lá, né? Então, veja só. Quando se fala a respeito de identidade, está dizendo o quê? Que nós temos a identidade de Deus. Que nós somos semelhantes a Deus. Então veja só, Deus é dono de tudo, não só porque Ele fez tudo, mas porque Ele compartilhou com tudo parte dele. Ele deu para a gente bondade, Ele deu para a gente amor. A gente também é capaz de ser misericordioso, não é capaz? A gente é capaz de ser benigno, a gente é capaz. Que Deus compartilhou com a gente. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós tenhamos a consciência de que não é só isso, Deus criou. Deus criou e Ele faz parte de todo o processo. Ele faz parte. Né? Ivanilde, não abra agora não. Não. Porque se você for abrir agora, aí o pessoal vai ver se abrir, aí eu perco a aula. Tá bom? Vamos lá, então, por que tomar conta? Tomar conta por direito, porque Deus é dono de tudo e de todos, por direito de criação e por direito de identidade. Um pouquinho mais. Por que tomar conta? Porque eu sou administrador e isso foi dado por Deus para mim e eu tenho que trabalhar isso aí. Então, olha lá. Deus disse, domine sobre. Ponto. Depois, por causa da própria revelação bíblica, o que a Bíblia diz? A Bíblia tem vários textos que falam a respeito desse nosso administrar. Esse versículo aí, vamos juntos? Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Esse texto aí é lá de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, não é? Quando vai falar a respeito do fato de nós sermos ministros, de nós sermos servos. E a gente podia perfeitamente trazer aqui aquela ideia de sermos mordomos, dentro desse texto. Depois, pela missão da igreja. Outra coisa muito importante para a gente. Sou administrador porque Deus disse que eu devo administrar, né? Porque a Bíblia diz que nós temos acesso aos mistérios de Deus, né? E por causa da missão da igreja. Vamos ler juntos aquele texto, vamos lá. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha só, se nós
não tivermos plena consciência de que tudo pertence ao Senhor, e que o Senhor está agindo a favor da restauração da humanidade em Cristo, e não formos bons administradores do nosso pensamento, não formos bons administradores das nossas finanças, da nossa família, e não formos bons administradores do nosso dom, do nosso ministério, então tudo se interrompe naquele processo que é o plano de redenção de Deus para a humanidade. Não é isso que diz lá? Olha lá, ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Lá em Gênesis capítulo 1, diz assim, ele disse assim, olha, vocês dominem sobre todas as coisas. Aqui Paulo está dizendo, se as pessoas vão ser salvas, se as pessoas vão ser reconciliadas com Deus, elas serão reconciliadas com Deus porque vocês estão atendendo ao mandamento de pregar o Evangelho. A missão da igreja depende da nossa consciência sobre que somos mordomos de Jesus. Porque, olha só, nós vivemos hoje uma preocupação em cima das coisas que nós precisamos ter, conseguir, e não temos uma consciência muito clara e tão necessária para o Evangelho, de que todas as coisas pertencem ao Senhor. Isso, assim, o estilo de vida que nós escolhemos determina se nós seremos bons administradores das coisas de Deus e da missão da igreja ou não. Vamos falar sobre estilo de vida, então, um pouquinho para frente aqui. Tomar conta por quê? Porque essa ideia orienta a escolha do estilo de vida que nós vamos ter. Quer ver? Eu fiz um quadro aqui. Olha lá. Um estilo de vida focado em Deus, que tem compreensão de que Deus é dono de todas as coisas, que tem compreensão de que Deus delegou a nós a gestão das coisas dele, inclusive do ministério de evangelismo, de reconciliação. Esse estilo de vida com foco em Deus, ele é comparado com o estilo de vida com foco no secular. Então, qual é a diferença de um e de outro? Olha lá, quem está com a sua vida orientada com foco em Deus, vê a vida do ponto de vista da eternidade. O que quer dizer isso? É assim, Efésios 1. Efésios 1 vai falar assim, que nós, quando ouvimos a palavra e cremos em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Aí foi o Ivan que falou sobre o Espírito Santo. Nós fomos selados. Quer dizer isso, que nós recebemos uma marca de propriedade de Deus. Isso é muito visto naquela judiação que se fazia com os animais há pouco tempo atrás, quando se ferrava um animal, né? Esquentava no fogo e no animal. Aquilo ali era o quê? Era a marca de propriedade. Graças a Deus que isso já caiu de uso, né? Marca de propriedade é assim, a palavra aí, selo, o uso dela lá no original também tinha a ver com uma marca que se fazia numa tora de madeira que seria transportada por água. Ainda hoje nós temos essa coisa aí de madeira sendo transportada por água em lugares que tem bastante água. Então era assim, o comprador comprava a madeira e antes dela seguir o curso pelo rio, ela recebia uma marca.
E essa marca era a marca de propriedade. Então, quando fala assim que Deus nos selou com o Espírito, ele fala assim, que Deus nos colocou em nós a sua marca de propriedade. Por isso que quando eu falo sobre esse tema, eu gosto de lembrar o quê? Que a vida nossa é como um rio. Agora virou poesia, né? Então, um rio, ele tem lá os seus espaços assim de águas tranquilas, né? Calmas. Mas o rio também tem o seu tempo de turbulência, né? Tem as pedreiras, né? Tem as turbulências, né? Mas tem rio que tem o que também? Tem rio que tem queda d'água, né? Quando a gente está na calmaria, oh, que beleza. Quando a gente está na turbulência, opa, o que está acontecendo? Agora, quando a gente está na queda d'água, é aquele frio na barriga, aquele medo que toma conta da gente, da nossa caminhada de vida. Mas, o que é certo para todo mundo é o seguinte, eu gosto de frisar isso, que seja como for a vida, ou marcada por águas calmas, ou marcada por turbulências, ou tomada por quedas d'água, quando se fala da marca de Deus em nós, o que é certo é o seguinte, é certo, é que quando chegar lá no porto final, o nosso dono está lá para nos receber. Quando fechar a conta, o nosso dono está lá para receber. Por quê? Porque temos a marca do Espírito Santo em nós. Então, quando assim, o foco da vida em Deus, vê a vida do ponto de vista da vida eterna por causa disso. Porque, seja lá o que for acontecer com a gente, quando a gente parar de viver aqui na terra, nós já estamos no céu. Estamos na presença do Senhor. Agora, quem tem o foco de vida no secular, vê somente a vida presente. O hoje. O hoje não é o domingão. O hoje é a vida que eu vou conseguir ter agora. E não é bem assim que acontece? Né? Todo mundo está atrás do quê? Olha lá, vamos continuar. Olha lá. Quem está com a vida com foco em Deus, confia em Deus. Quem está no foco secular, apega-se aos bens. Quem está com foco em Deus, vive para o hoje e para a eternidade. Quem está no foco no secular, vive somente para o hoje. Quem está com foco em Deus, dá de si mesmo. Quem está com foco no secular, ajunta para si mesmo. Quem está com foco em Deus, vê como razão de ser o dar-se a si mesmo. Quem está com foco no secular, vê como razão de ser o satisfazer os seus próprios apetites, satisfazer-se a si mesmo. Entende que essa coisa da mordomia e da administração das coisas de Deus, ela tem a ver com o jeito de vida que a gente escolhe. Com a maneira como nós vamos levar a nossa caminhada de vida. E qual é o problema nosso? Eu vou citar daqui a pouco aqui, e eu estou achando que nem vai dar tempo, mas é que eu já estou com outras intenções também. Eu estou com intenções assim de trazer o finalzinho desse estudo para a mensagem da noite. Eu já sabia que não ia dar tempo para agora de manhã tudo. Eu vou trazer alguns lampejos do Sermão do Monte. E você lembra que lá no Sermão do Monte diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, lembra? Porque ou há de aborrecer um e amar mais o outro, ou o contrário. Diz assim, ninguém pode servir a Deus e a mamon. E mamon aí é o quê? É dinheiro, é o estilo de vida focado no ter, que é o foco secular. É o que acontece hoje. Quem não crê no Senhor não consegue enxergar o amanhã. Eu já contei algumas vezes, e vou contar de novo, porque talvez alguém não tenha ouvido. Essa ideia assim, do secular, do hoje, de forma cômica. Eu estava em Bertioga, e quando eu vou de férias para a praia, eu gosto muito de sair do Guarujá e ir para Bertioga, porque tenho amigos lá em Bertioga. E esse dia faleceu a mãe dos meus amigos lá,
E eu fui passar o dia com eles, e passei o dia com eles, e à noite, no velório. Mas por volta de umas 6 da manhã, eu fui para o Guarujá para ver como é que estavam as coisas lá, para depois retornar para o sepultamento. Então, 6 horas da manhã, eu estava na balsa, Bertioga, Guarujá. Eu achei uma coisa interessante na balsa, que assim, ali no entorno, mas estava fervendo de adolescentes, lotado de adolescentes. Eu olhei para aquele negócio e falei, o que é isso, né? Onde essa turma vai a essa hora da manhã? E eu encostei meu carro e fui o primeiro a chegar ali na balsa. Encostei o carro, fiquei lá. E a molecadinha é tudo meio folgada, né? Mas não tem problema, né? Encosta no carro e tal, fica batendo papo. E ali estava um menino, um jovenzinho e uma menina, o meu vidrão aberto, eles encostados bem assim na frente. E o garoto estava, né? No meu tempo eu chamava de chaveco. Como é que chama hoje? Eu não sei como é que é o nome hoje. Você não sei. Como que é o nome hoje? A molecada não está aqui, né, para falar para a gente? Né? Como é que é o nome hoje, Mateus? Você é o único representante jovem aqui hoje. Quando é que você está jogando uma assim na menininha lá? Como é que é o nome de hoje disso? Nem precisa mais de nome, né? Nem precisa. Mas ele estava lá cantando a menina. E ele vai daqui, vai de lá. E eu aqui, vidrão aberto. Ele aqui, que estava o quê? A 60, 70 centímetros de mim, os dois ali. E ele fazia lá as investidas dele e a menina, pá, né? Dava-lhe uma pastada, né? E eu torcendo para a menina lá, né? Vai firme, menina, bota esse menino para correr, né? Aí ele voltava e começava, tal, pá, e daí a pouco ela, pum, de novo, botava ele para correr, né? Terceira vez ele, pá, né? Lá e ela, outra travada nele, botou para correr. Aí o menino ficou nervoso e falou alto assim, fica me regulando, apontando para o corpo dela, né? Fica me regulando esse negócio aí, que depois vai morrer e os bichos vão tudo comer. Bem assim, né? Não vai precisar mais nada, né? O fato é que eu falei, isso aí, garota. Quase que eu desci lá e cumprimentei ela, fiz uma oração com ela, e, né? É isso aí, né? Mas essa ideia, né? A ideia qual que é? É assim, olha, sabe o que vai acontecer com esse negócio aí? Vai crescer, você vai morrer, os bichos vão comer e acabou. Então, esse é o foco de vida no secular, de quem não confia em Deus. Por isso que, muitas vezes, nós, os cristãos, não compreendemos essa coisa muito bem sobre mordomia, e aí ficamos, né? Ora nós estamos firmes, ora nós falamos assim, não, Senhor, eu vou te seguir. Aí muda, já está lá, ralando para conquistar as suas coisas, gastando todo o tempo da sua vida na profissão, no trabalho, sem nenhuma perspectiva missionária onde está, né? Ora se comprometendo com Deus, ora abraçado com o projeto de vida do diabo, de Mamon, do projeto de vida secular. Por isso que eu não gosto muito do estilo de culto, do estilo de ser, de liturgia, apegado à emoção. Bom dia. Não gosto desse estilo de culto, de mensagem apegada à emoção. Por quê? Porque, assim, toda hora, ao invés de nós pregarmos uma caminhada tranquila, consciente diante de Deus da vida cristã, a gente fica vivendo de emoções. Tem uma semana lá lascada no mundo, abraçada com o pecado, envolvida com o pecado. Aí vem para a igreja para tentar acertar suas coisas com Deus, né? E dependendo do movimento que a gente faz aqui, a pessoa chora, a pessoa cai, a pessoa se lamenta, né? Aí ela sai com a sua adrenalina resolvida, e na segunda-feira, dura isso aí umas 3, 4 horas, e ela vai de novo mergulhar para o pecado.
E aí fica aquele ioiô, né? Ah, eu vou caminhar com Deus, eu não vou caminhar com Deus. Eu tinha um problema com uma música que dizia assim, é uma música que a gente canta de vez em quando, que diz assim, porque tudo que há em mim necessita ser mudado, Senhor. Eu fico bravo com essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente não pode ser tão criança espiritual, mas tão criança, tão bebê na fé, que toda hora, tudo que tem dentro da gente tem que ser mudado. Claro que essa música eu prefiro ela num ambiente de evangelismo, porque aí sim, tudo tem que ser mudado. Eu gosto dela nesse ambiente de evangelismo. Né? Poxa, não cresceu nada. Não consegue aprender o que a palavra ensina. Nunca é edificado na fé, nunca está sempre lá no chão, sempre bebezinho. Não vai ser forte espiritualmente nunca. Só um pouquinho forte, pelo menos. Entendeu? Então, a questão da mordomia, ela é extremamente importante para a gente aprender, não só que Deus é dono de todas as coisas. É, claro que é. Não só que Deus colocou a gente para administrar todas as coisas. Sim, é verdade, a Bíblia diz isso. Mas para a gente saber qual é o jeito de viver, qual é o nosso estilo de vida, qual é a nossa forma de encarar a vida. E a nossa maneira de encarar a vida, muitas vezes, provam que a gente está muito longe de compreender que Deus é dono de todas as coisas. E que Ele espera que nós tenhamos uma boa administração de todas as coisas. Por isso que eu quis falar um pouco sobre esse negócio aqui, né, sobre o estilo de vida que resulta em paz de espírito, um estilo de vida cujo foco está no Senhor, um estilo de vida cujo foco está na palavra do Senhor, né? E aí nós vamos ler esse versículo, vamos? De fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Isso aí é só cena dos próximos capítulos, porque eu vou continuar só à noite. E aí eu vou convidar o pessoal da noite para vir para a IBD também, para aprender sobre esse tema. Tome conta. Tome conta. Vamos rever rapidamente lá do início, lá, tudo que nós já vimos até agora. Tome conta. Preste conta. Isso é a mordomia. E nós vamos colocar nossa vida diante do Senhor para dizer, Senhor, a gente quer caminhar pela vida com essa consciência e adotando o estilo de vida de quem crê que o Senhor é dono de todas as coisas e o estilo de vida de quem crê que é administrador das coisas do Senhor, inclusive da missão da igreja. Vamos orar. Querido Senhor, abençoa a gente. De maneira, Pai querido, que na nossa caminhada de vida, nós vivamos com plena consciência sobre quem o Senhor é e quem nós somos. O Senhor é o dono de tudo, da nossa vida, dos nossos pertences. Nós somos gestores, administradores, gerentes, mordomos daquilo que é do Senhor. E isso deve impactar a nossa maneira de viver, Senhor. Então, Pai querido, que esse tema de hoje seja muito relevante para a nossa caminhada de fé. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Fica em pé um pouquinho aí, dá uma esticada. A turma está chegando, nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouquinho, tá bom?